A Austrália pode nunca receber submarinos de ataque nuclear a AUKUS. Imagina um cenário em que a Austrália se encontra em um impasse militar com a China, mas não tem os submarinos com propulsão nuclear que lhe foram prometidos pelo Pacto AUKUS. Em tal cenário, navios de guerra chineses estariam ameaçando rotas marítimas críticas ao redor da Austrália. Aliados regionais estariam se esforçando para responder em tempo hábil, mas provavelmente falhariam, e a Austrália, sem suas prometidas capacidades de combate submarinos, ficaria em uma situação estratégica insustentável. Tal cenário pode ter soado rebuscado quando o AUKUS foi anunciado pela primeira vez com grande alarde em 15 de setembro de 2021. Hoje, porém, tal pesadelo estratégico não é apenas plausível, é perigosamente provável. Este não é apenas um conto de advertência lidando com a AUKUS e a Austrália. Se os Estados Unidos não entregarem os submarinos prometidos para a Austrália, o que isso pode dizer sobre os compromissos de segurança de Washington com outros aliados americanos? Pergunta. O Canadá, por exemplo, enfrenta seu próprio conjunto de desafios enquanto busca reforçar sua segurança no Pacífico Norte, no Ártico e no Atlântico Norte. Embora o governo Trudeau tenha falhado amplamente em revitalizar as Forças Armadas do Canadá, há sinais promissores de que o próximo governo começará a organizar o país quando se trata de defesa nacional. À medida que essa atualização das capacidades de defesa se desenrola, é inevitável que Ottawa conte com os Estados Unidos para fornecer esse acesso a sistemas militares avançados, semelhante à forma como a Austrália está contando com os Estados Unidos para fornecer submarinos da classe Virginia sob o acordo AUKUS. Caso os Estados Unidos não entreguem os barcos prometidos à Austrália, o Canadá terá que repensar até que ponto pode contar com os Estados Unidos para ajudar a reconstruir seu próprio exército nos próximos anos. Para a Austrália, o colapso do acordo do submarino AUKUS não seria meramente um desafio estratégico, seria uma catástrofe estratégica. Canberra já queimou pontes com Paris ao cancelar um contrato anterior de submarinos costaleiros franceses, e fazendo isso de uma forma que humilhou a França. Se os Estados Unidos não cumprirem, a Austrália se verá sem os submarinos de que precisa, nem com um fornecedor alternativo. A lição para a Austrália talvez seja óbvia. A dependência de promessas americanas de entregar bens militares pode deixar um país abandonado quando os ventos políticos mudam. A lição para o Canadá não deve ser menos óbvia. A dura realidade estratégica é que a Marinha dos Estados Unidos tem suas próprias necessidades urgentes. Cada uma frota de submarinos envelhecida e preocupações crescentes sobre competição naval e potencial conflito com a China é perfeitamente racional para os Estados Unidos privilegiarem seus próprios interesses estratégicos em detrimento de promessas a um aliado, mesmo que essas promessas tenham sido feitas inicialmente de boa fé. Cada submarino da classe Virginia entregue à Austrália é um ativo naval dos Estados Unidos a menos disponível para deter ou derrotar a China. Em uma era de América em primeiro lugar, a Marinha Real Australiana poderia facilmente se encontrar no fim da fila quando se trata de entrega de submarinos de estaleiros americanos. E embora os detalhes inevitavelmente sejam diferentes, o mesmo pode ser verdade para o Canadá. Promessas de tecnologia militar avançada dos Estados Unidos sendo honradas não devem ser tomadas como certas, especialmente no atual clima de atrito econômico entre os dois países. Com disputas comerciais fervendo, o risco de uma guerra econômica prolongada é muito real. As tensões podem transbordar para a cooperação de defesa com Washington, usando o acesso à tecnologia militar avançada como alavanca. E mesmo que essas tensões econômicas diminuam em um futuro próximo, o exemplo da AUKUS deve servir como um lembrete severo para Ottawa. Se as prioridades geopolíticas ou econômicas mudarem, as promessas de entregar sistemas de armas sempre escassos podem se tornar discutíveis da noite para o dia. Então, à medida que o Canadá começa a revitalizar suas forças armadas à luz da ordem multipolar em evolução, a lição do AUKUS é clara. Assim como a Austrália pode não receber os submarinos prometidos, se as prioridades americanas mudarem, o Canadá também não pode presumir que as tecnologias militares avançadas que ele inevitavelmente precisará dos Estados Unidos se materializarão conforme prometido.
situação ficar crítica, Washington sempre priorizará suas próprias necessidades militares, deixando os aliados vulneráveis e expostos. A vulnerabilidade do Canadá é ainda mais exacerbada pelos próprios programas de aquisição naval e aérea dos Estados Unidos, que fornecem incentivos poderosos para Washington expulsar seus aliados quando se trata de alocar sistemas de armas sempre escassos. Ottawa deve, portanto, evitar a loucura estratégica de presumir que a generosidade militar americana se influirá quando necessário. A saga dos submarinos Alcas então oferece uma lição séria para o Canadá. Ottawa não deve se encontrar na mesma posição vulnerável de Canberra, esperando na fila por ativos militares críticos, enquanto Washington prioriza as necessidades domésticas. Se as próprias exigências da Marinha dos Estados Unidos têm precedência sobre a entrega de submarinos da classe Virginia para a Austrália, porque o Canadá deveria esperar receber sistemas militares avançados que o Pentágono decide que os Estados Unidos precisam desesperadamente, mesmo que um acordo para fornecer esses sistemas tenha sido assinado? Pergunta. Para o Canadá, o caminho a seguir é óbvio, embora um tanto assustador. Ele deve investir em autossuficiência, particularmente em domínios críticos como o Ártico, o Pacífico Norte, o Atlântico Norte. Isso significa não apenas fortalecer sua indústria de defesa doméstica, mas também aprimorar suas parcerias industriais de defesa com outros países aliados, seja na Europa ou no Indo-Pacífico. Ottawa deve ter cuidado ao colocar todos os seus ovos de defesa na cesta americana, especialmente quando esta cesta pode não ser tão estável quanto se pensava. Em última análise, a saga dos submarinos Alcas é um teste decisivo para a durabilidade de alianças em um mundo onde os interesses nacionais reinam supremos. Suponha que os Estados Unidos não estejam dispostos ou sejam incapazes de priorizar as necessidades da Austrália. Neste caso, o Canadá não deve esperar tratamento preferencial quando se trata de defender suas próprias geografias estratégicas críticas, especialmente no ambiente atualmente tenso. Ottawa deve acordar para a realidade de que os acordos de defesa com os Estados Unidos não são pactos sagrados. Em vez disso, são acordos transacionais sujeitos a mudanças com base em prioridades geopolíticas mutáveis, especialmente se o presidente Trump anunciar uma profunda mudança cultural para uma visão e postura estratégica de a América em primeiro lugar. A dura verdade é que no mundo anárquico da política internacional, as nações devem, em última análise, confiar em suas próprias capacidades para proteger a si mesmas e seus interesses. Se os submarinos Alcas nunca chegarem à Austrália, não será apenas uma história de aquisição fracassada, mas um conto de advertência sobre os perigos da dependência excessiva de uma superpotência que cada vez mais vê seus próprios interesses como primordiais. Assim como a Austrália, o Canadá deve tomar cuidado ou também poderá ficar à deriva, despreparado para os mares tempestuosos que virão. A crise dos submarinos da classe Vitória no Canadá está prestes a se tornar muito real. O Oceano Ártico está se tornando cada vez mais um playground para países poderosos. Várias nações têm reivindicações territoriais lá. Este oceano é uma região rica em recursos e alguns governos podem desejar extrair petróleo e gás abundantes sem permissão. O gelo do Ártico está derretendo, portanto os submarinos devem patrulhar por baixo dele para proteger a soberania e reunir inteligência sobre marinhas adversárias. Os submarinos precisam de grande alcance e furtividade para essas missões, porque o Canadá tem o litoral mais extenso do mundo. Mas não parece que os submarinos do Canadá podem enfrentar o desafio. Continuarão a haver incursões de militares estrangeiros. Os canadenses sofrerão com uma das menores taxas de gasto com defesa da OTAN. Ela não consegue atingir a meta de orçamento militar de 2% do PIB da aliança. A marinha canadense depende do envelhecido e obsoleto submarino classe Vitória da década de 1990, que passa por mais tempo em manutenção do que no Ártico. Existem apenas 4 submarinos da classe Vitória. O design da classe Vitória se presta à defesa do território nacional e tarefas antinarcóticos, em vez de necessidade de combate, projeção e potência. Eles têm motores diesel elétrico mais antigos. A classe Vitória foi concebida para ser um submarino provisório até que o Canadá pudesse construir seus próprios barcos para atender melhor ao chamado para a tarefa de combate.
Os submarinos são limitados em capacidade, por exemplo, eles só podem atingir uma velocidade máxima de superfície de 12 a 20 nós, enquanto submersa a resistência de patrulha é de apenas 8 semanas. A classe Vitória se originou na Inglaterra. Eles não são construídos localmente. Não está claro quando eles serão substituídos, mas a liderança política canadense está ciente de suas deficiências. O primeiro-ministro Justin Trudeau encomendou uma nova estratégia de defesa projetada para abordar os problemas da marinha em geral e de guerra submarina em particular. É chamado de Our North Strong and Free. Este é considerado uma grande atualização da política de defesa para os militares canadenses. De acordo com a estratégia, os canadenses planejam substituir a classe Vitória por 2 novos submarinos configurados especificamente para patrulhar o Ártico. O governo investirá 60 bilhões no esforço. Os novos submarinos entrarão em serviço ativo em 2035. A aquisição de até 12 submarinos com propulsão convencional e capacidade para navegar sob o gelo para a Marinha Real Canadense aumentará a capacidade do Canadá de detectar e deter ameaças marítimas, controlar nossas abordagens marítimas, projetar poder e capacidade de ataque mais longo de nossas costas. Estamos ansiosos para trabalhar com parceiros da indústria para implementar este projeto crucial em apoio às prioridades delineadas em nosso norte forte e livre, disse o ministro canadense de Defesa Nacional, Bill Blair, conforme relatado pelo Naval News. Não está claro se esses barcos serão movidos à energia nuclear convencional. Submarinos dieselétricos avançados podem ser ultra silenciosos, mas não têm o alcance da propulsão nuclear. Os canadenses, portanto, têm uma escolha a fazer nos próximos anos e o preço provavelmente será um fator juntamente com os prazos de produção e outras necessidades para o processo eficaz de aquisição de defesa. O Canadá não pode arcar com atrasos e estouro de custo. Na verdade, o Canadá queria submarinos movidos à energia nuclear desde pelo menos 1987, quando a Guerra Fria exigiu uma resposta aos barcos de fabricação soviética que estavam fazendo incursões na soberania canadense. No entanto, os aliados não tinham certeza se queriam proliferar segredos nucleares classificados, mesmo de parceiros próximos, como os Estados Unidos, a Inglaterra, a França e a Alemanha. Até hoje, analistas militares e as forças de defesa não têm certeza se devem adotar submarinos nucleares ou dieselétricos, e essa indecisão e reticência estão atrasando a substituição da classe Vitória. Aqueles que são a favor dos submarinos movidos à energia nuclear estão apaixonados pelo grande raio e alcance do combate, pelo orgulho nacional de criar um submarino nuclear de fabricação nacional. Aqueles que são contra eles acham que esses modelos nucleares são muito caros. Esses barcos exigem marinheiros especialmente treinados e alto nível de manutenção para os quais o Canadá não está equipado. Em uma entrevista coletiva em 2004, Trudeau disse: é certamente isso que analisaremos quanto ao tipo de submarino mais apropriado para a responsabilidade do Canadá e para proteger o maior litoral do mundo. Isso indicou que o primeiro-ministro estava aberto à opção de submarino movido a energia nuclear. No entanto, Trudeau deixará o serviço governamental em breve e o novo chefe de Estado assumirá seu lugar. A questão de defesa pode ficar em segundo plano, já que o Canadá entra em uma guerra comercial com os Estados Unidos. Enquanto isso, a Marinha pode querer comprar um diesel elétrico da Suécia, que produz submarinos de qualidade por preços acessíveis. A Alemanha e a Noruega também oferecem submarinos intrigantes construídos em conjunto. A classe Vitória está programada para ser aposentada em meados da década de 2030 e o Canadá começou a adquirir um novo submarino com a licitação de solicitação de informações. Isso é diferente da solicitação de propostas. Isso vem depois. O Canadá agora está buscando que a base industrial militar existente tenha a oferecer. O governo pode obter dados de contratantes para ver se o país poderia construir seu próprio submarino. Isso leva tempo, é claro, e a Marinha Canadense está prejudicada por usar um submarino que não está à altura dos rigores de patrulha efetivamente o Ártico. Pelo menos o Canadá identificou o problema e a estratégia por trás dele. O governo mudará após as novas eleições e ver como a Marinha será reforçada será interessante.
A classe Vitória terá que servir até que o Canadá possa decidir um caminho a seguir. As forças de defesa esperam que suas capacidades de guerra submarina não sejam prejudicadas nos próximos anos. O Ártico e o longo litoral do Canadá precisam da melhor postura de defesa possível. É hora de a Marinha se apresentar para preencher esse vazio com novos submarinos. Estaleiros da China podem construir 232 vezes mais toneladas do que seus equivalentes dos Estados Unidos. A China agora supera amplamente a construção naval dos Estados Unidos, produzindo significativamente mais toneladas, dominando os mercados globais. Os estaleiros navais dos Estados Unidos enfrentaram corte de força de trabalho, atraso de manutenção, aumento de custos e deteriorização da infraestrutura. Ponto-chave número 1. Em resposta, o presidente Trump anunciou novas medidas, incluindo a criação do escritório de construção naval da Casa Branca e incentivos fiscais, visando revigorar os estaleiros à base do Estado de Defesa dos Estados Unidos, incentivadas como o projeto iniciativas como o projeto de lei bipartidário CHIPS e contratos governamentais estratégicos também buscam aumentar a produção, particularmente submarinos. Ponto-chave número 2. A reconstrução da construção naval americana é crucial para a segurança nacional e para combater o domínio marítimo da China, exigindo investimentos substanciais e compromissos políticos para restaurar uma outrora poderosa indústria dos Estados Unidos. Os estaleiros da Marinha dos Estados Unidos precisam de ajuda urgente. Aqui está o plano ousado de Trump. Em meio à retórica cada vez mais intensa com a China, a nação beliciosa está superando os Estados Unidos na construção naval por uma ampla margem, enquanto eles ameaçam nações do Indo-Pacífico. 30 anos atrás isso seria particularmente impensável, mas aqui estamos. Especialistas e oficiais navais soaram o alarme por anos. Ainda assim, o impensável se tornou realidade em 2023, quando um slide durante um briefing Office of Naval Intelligence relatou que os estaleiros da China poderiam construir cerca de 232 vezes mais toneladas do que seus equivalentes dos Estados Unidos. Durante seu discurso na sessão conjunta do Congresso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu levar a construção naval para casa na América, onde ela pertence. Ao mesmo tempo em que prometeu incentivos fiscais e um novo escritório do Poder Executivo para revigorar o setor. Para impulsionar nossa base industrial de defesa, também vamos ressuscitar a indústria de construção naval americana, incluindo a construção naval comercial e a construção naval militar, disse Trump. Estou anunciando esta noite que criaremos um novo escritório de construção naval na Casa Branca e ofereceremos incentivos fiscais especiais para trazer esta indústria para casa, para a América, onde ela pertence. Costumávamos fazer tantos navios, nós os fazemos mais mas vamos fazê-los muito tempo, muito em breve. Isso terá um impacto enorme. A Marinha cortou a equipe de arquitetura e engenharia naval de aproximadamente 1.200 para 300. Na mudança, a Marinha projetando seus próprios navios para a indústria privada, implementando o projeto. Essa mudança foi custosa e a razão de tantos atrasos. Muitos sistemas e subsistemas de navios não comprovados foram movidos para a produção antes de serem validados. Os custos de mão de obra e construção dispararam e os estaleiros dos Estados Unidos não conseguem competir com estaleiros estrangeiros sem um fornecimento estável de contratos. Sem um fornecimento estável de contratos, eles não conseguem manter a infraestrutura industrial ou empregar trabalhadores qualificados. Os estaleiros dos Estados Unidos estão em péssimas condições na área de manutenção, dada a capacidade atual dos estaleiros. Estima-se que a Marinha esteja 20 anos atrasada em trabalho de manutenção. E isso em tempos de paz. O que acontecerá se o país entrar em guerra? Pergunta. Embora os Estados Unidos já incentivem centenas de indústrias com subsídios, tem estaleiros que possam construir, manter e reparar navios de forma eficiente e eficaz é um imperativo de segurança nacional. No ano passado, vários sindicatos de construção naval enviaram uma carta ao presidente Biden afirmando que a China fabricou mais de 1.000 navios oceânicos em 2023, enquanto os Estados Unidos fabricaram menos de 10. No entanto, os estaleiros chineses receberam 100 bilhões de seu governo ao longo de um período de 8 anos. A China agora controla o mercado mundial de construção naval. David White, diretor executivo da Virgin Maritime Association, disse que o estaleiro de propriedade da Huntington Ingalls Industries vê isso como uma oportunidade para os Estados Unidos voltarem aos trilhos. Bem, aqui em Hampton Roads, somos o lar da maior indústria de construção e reparo de navios do país, disse White. Então já há mais dessas atividades, dessas expertise aqui do que em qualquer outro lugar do país. Acredito firmemente que com os investimentos e com os esforços certos de uma perspectiva de força de trabalho, podemos expandir as capacidades que já existem aqui para aumentar nossas capacidades de produção.
No ano passado, a Marinha e o Pentágono adotaram a abordagem fora da caixa para impulsionar a construção naval a uma marcha mais alta. Em junho, o DOD concedeu um contrato no valor de até 2,4 bilhões à empresa de consultoria Deloitte para ajudar os 2 estaleiros de construção de submarinos do país a atingir e sustentar uma taxa de produção programada de 1 mais 2 submarinos por ano. Em dezembro, um grupo bipartidário de senadores e representantes apresentou o projeto de lei para impulsionar a construção naval dos Estados Unidos. O projeto de lei CHIPS seria financiado por um novo fundo fiduciário de segurança marítima semelhante ao Highway Trust Fund e ao Aviation Trust Fund para reservar dinheiro que não depende do processo de apropriações do orçamento anual. Sal Mercongliano, ex-marinheiro do Comando de Transporte Marítimo Militar dos Estados Unidos e atual professor de História da Universidade de Campbell, disse que esse aumento de atividade terá um impacto positivo na construção naval. Ele acrescentou que essa foi a maior atenção que a indústria naval recebeu em 50 anos, quando então o presidente Richard Nixon assinou a Lei da Marinha Mercante de 1970 para que o governo pudesse fornecer empréstimos a construtores e operadores de navios comerciais para incentivá-los a reconstruir a Marinha Mercante dos Estados Unidos. Novo drone TB3 prova que a Turquia é um rolo compressor militar. A Baykar da Turquia está iniciando a produção em massa de seu drone naval avançado TB3, aprimorado a plataforma. Aprimorando a plataforma TB2 de sucesso global. O TB3 apresenta a maior capacidade de carga útil, munições avançadas, alcance de combate aprimorado e asas dobráveis para operações de porta-aviões. Os sucessos recentes incluem o lançamento naval histórico e acordos de vendas iniciais com a Indonésia. Enquanto isso, uma nova variante do TB2 orientado por inteligência artificial, o TB2-TAI, visa oferecer maior autonomia, resistência EW e maior desempenho. As ambições futuras da Baykar se estendem à instalação de produção e parcerias internacionais, incluindo o desenvolvimento conjunto de drones para a italiana Leonardo Aerospace, destacando o crescimento e a inovação significativa da Turquia em tecnologia de drones. O fabricante turco de drones Baykar começará em breve a produção em massa de seu novo drone TB3. Este mais recente veículo aéreo não tripulado é a variante naval do lendário TB2, que mudou a maré das guerras na Armênia, Azerbaijão, Etiópia, Líbia, Síria e Ucrânia. Os TB2S são os drones mais exportados do mundo, com vendas para cerca de 34 países, e também auxiliaram equipes de resgate e bombeiros durante desastres naturais na Turquia e ao redor do mundo. Em desenvolvimento desde 2020, o TB3 realizou seu voo inaugural em outubro de 2023, decolando e pousando no navio de assalto anfíbio TCG Anadolu da Marinha Turca em 19 de novembro de 2024. Esse voo marcou a primeira vez que um drone foi lançado e pousado de uma plataforma naval de pista curta. Os produtos da Baykar, juntamente com os drones Anka da Turkish Aerospace Industry, transformaram a Turquia no maior exportador de drones do mundo, conquistando 2/3 dos mercados globais, de acordo com o Center for New American Security. O TB3, um TB2 mais novo e outras plataformas Baykar, como o Ankinsin e Kizil-Elman, levaram a produção de drones da Turquia a novos patamares. O TB3 é mais longo, mais largo e mais alto do que o TB2 e pode transportar cargas mais pesadas que seu irmão mais velho. Ele possui 6 pontos de fixação, enquanto o TB2 tem 4. As cargas úteis no TB3 também são mais avançadas, enquanto os TB2S originais carregavam micro-munições guiadas feitas pelo fabricante nacional de foguetes e mísseis da Turquia, Roketsan.
Espera-se que o TB3 tenha mísseis guiados mais pesados e pods eletroópticos que lhe darão um alcance de combate mais longo. Como servirá em um navio de guerra, o TB3 também vem com asas dobráveis. Embora seu irmão mais velho ainda consiga permanecer no ar por mais tempo, o mais novo TB3, graças ao seu motor muito mais potente, pode voar mais alto. O TB3 já está seguindo os passos do TB2 com insucesso de exportação. Como um sucesso de exportação durante a recente viagem do presidente turco Erdogan ao sudoeste asiático, a Baykar, cujo presidente diretor de tecnologia, Selçuk Bayraktar, é genro de Erdogan, assinou um acordo para vender 60 TB3S para a Indonésia. Embora não tenha sido o primeiro drone turco a voar, essa honra pertence à série Ankar. O TB2 é uma plataforma testada e comprovada. A primeira unidade se juntou ao exército turco em 2014. Ele se aposentou do serviço em outubro passado, após completar 10.000 horas de missão. Em dezembro, estima-se que entre 800 e 900 TB2S tenham registrado um total de 1 milhão de horas de voo. Mas o show está apenas começando para o TB2. Uma nova variante do TB2T aí fez seu voo inaugural em 21 de fevereiro, como seu apelido sugere. Esta versão contará com computação orientada por inteligência artificial que permitirá que ele opere de forma mais independente e altere sua rota planejado em caso de espaço aéreo contestado ou clima adverso. Ele também realizará pouso e decolagem autônomos. O TBT-2AI também provavelmente será mais resistente à interferência eletrônica, o que se tornou um problema na Ucrânia depois que os militares russos implantaram a tiro de guerra eletrônica EW no campo de batalha atualmente, junto com o gigante da eletrônica militar da Turquia, a Selsan. A Baykar está testando um pod de suporte eletrônico anti-DOT 2US para combater efetivos de EW inimigos. É justo esperar que muitos desses recursos sejam adicionados ao TB3 conforme ele amadurece. O novo TB2 também vem com um motor mais potente e melhorias aerodinâmicas, junto com winglets para melhorar a manobrabilidade, o que ajudará a transportar cargas úteis mais pesadas. De acordo com vários comentaristas turcos, se a Aselsan pudesse desenvolver uma série Murad de radares Active para TB2S e TB3S, os drones poderiam lançar variantes AA do míssil de defesa aérea de curto alcance Sungur para proteger forças amigas contra enxames de drones. Até mesmo versões mais antigas dos TB2S estão aprendendo novos truques. No verão passado, a Baykar testou um de seus drones fazendo um barrel roll. Esta manobra pode permitir que a aeronave não tripulada evite fogo antiaéreo. A Baykar também está desenvolvendo subcomponentes para o uso do TB2 e TB3, bem como plataformas adicionais à série Temankis, Archer, de mísseis de cruzeiro e munições de espera da empresa devem entrar em serviço com as forças militares turcas e aliadas em breve. Da mesma forma, o Kizil Lelman, anunciado como o primeiro caça não tripulado do mundo, deverá operar no TCG Anadolu e no porta-aviões turco, muito maior, que entrará em serviço na década de 2030. Enquanto isso, o Ankinsin bimotor turbo-S da Baykar, já em produção e exportado para 6 países, ganhou as manchetes ao localizar o local de queda do helicóptero do presidente iraniano Ebrahim Raisi em maio de 2024. Para atender à demanda, espera-se que a Baykar abra fábricas no exterior. Uma na Ucrânia está em construção e provavelmente será aberta quando a guerra terminar. Da mesma forma, há rumores que em Ankara de que a empresa pode ter construído outra fábrica na Indonésia para atender aos crescentes pedidos do mercado asiático. Graças ao seu sucesso, a Baykar adquiriu a renomada empresa de aviação italiana Piaggio Aerospace e iniciou negociações para desenvolver drones e outras plataformas, em conjunto com a gigante de defesa aeroespacial Leonardo, sediada em Roma, Itália.